Olá, fãs de manhwa! Eu tenho uma novidade incrível para vocês. Agora, você pode se tornar um membro exclusivo do nosso canal e fazer parte da nossa comunidade especial. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores das nossas análises, lives especiais e muito mais. Além disso, ao se tornar um membro, você estará apoiando diretamente o nosso canal, ajudando-nos a trazer ainda mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, o que está esperando? Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós nessa jornada pelo fantástico mundo dos manhwas. Sua participação faz toda a diferença. Obrigado pelo apoio e nos vemos em breve. As pessoas estão sentadas lado a lado em uma aula. A garota, chamada Junko, sente uma paixão secreta pelo rapaz Yukio, mas não tem coragem de confessar seus sentimentos. Ela está tão encantada por ele que se torna possessiva, chegando a ameaçar qualquer pessoa que ouse olhar para ele, alegando que ele é exclusivamente dela. Yukio, por sua vez, também nutre sentimentos secretos por Junko e a acha incrivelmente adorável. Os dois são colegas de classe. Certo dia, Junko decide visitar o apartamento de Yukio esperando encontrá-lo ocupado com o treino de futebol. Ela mal consegue resistir à ideia de estar no espaço pessoal dele, desejando até mesmo sentir o aroma de sua cama. Ao entrar, Junko se depara com fotos suas espalhadas por todas as paredes do apartamento de Yukio. Ela passa um tempo admirando as imagens. Quando Junko finalmente sai do apartamento, Yukio, que estava secretamente a observar, consegue tirar algumas fotos dela. Ele a elogia enquanto captura as imagens, mas subitamente Junko se vira e o flagra. Yukio entra em pânico, achando que ela o descobriu, e se esconde mais uma vez. Junko fica parada por um momento pensando em como confessar seus sentimentos a Yukio. Ela decide que é hora de se abrir com ele, e ao se aproximar, expressa seu amor. No entanto, Yukio pensa que está em apuros, temendo que ela saiba que ele a espiou e está prestes a pedir que ele a deixe em paz. Mas a situação não se desenrola assim. Junko revela seu amor por ele, e de forma inesperada, ameaça-o com uma faca para que ele não a rejeite. Yukio, depois de saber que Junko também o ama, confessa seus sentimentos. Entretanto, fica claro que o amor de Junko é intensamente possessivo, e ela afirma que faria qualquer coisa para afastar qualquer mulher que se aproximasse dele. Após entender o quão profundo é o amor dela, Yukio declara que também a ama, e que protegerá o relacionamento deles a todo custo. Chega o Natal, e eles decidem se encontrar para celebrar juntos. Junko chega ao local antes de Yukio e espera por ele. Quando ele finalmente chega, pede desculpas pelo atraso e lhe deseja um Feliz Natal. Junko lhe presenteia com uma lista contendo os nomes de todas as garotas de sua classe, declarando que ele não deve falar com nenhuma delas sob ameaça de morte. Yukio abraça Junko e promete que falará apenas com ela. Em outro encontro, Yukio elogia Junko enquanto ela veste seu uniforme. Eles se divertem juntos e Yukio tira fotos dela com sua câmera. No entanto, uma garota se aproxima de Yukio e elogia sua aparência. Junko fica furiosa e ameaça matar as garotas. Algum tempo depois, Junko está na escola lendo um livro quando um rapaz a aborda, elogiando sua beleza e convidando-a para saírem ao karaokê. Yukio, escondido por trás deles, ouve a conversa e fica furioso. Junko, adorando o olhar indignado de Yukio, pede a ele para resolver a situação. Junko é extremamente possessiva e não tolera a ideia de que Yukio a esteja traindo. Então pede para ver seu telefone. Yukio entrega o aparelho sem hesitar. Junko desbloqueia o telefone e percebe que as fotos de Yukio são todas dela em seu álbum favorito. Ela verifica a lista de contatos e vê que ele tem apenas 2 números, o dela e o da mãe. Junko começa a enviar mensagens para Yukio, mas ele não responde. Preocupada, ela questiona por que ele não está respondendo e nota que alguém mais está recebendo suas mensagens. Junko sai do local, como sempre, enquanto Yukio continua conversando com ela e tirando fotos dela escondido atrás de uma parede. Nesse momento, um homem mais velho se aproxima da namorada de Yukio, Junko. Isso deixa Yukio furioso, já que um homem mais velho está se aproximando de sua namorada. Ele se dirige ao homem mais velho, perguntando com raiva como ele ousa olhar para Junko. Quando Junko vira para ver a discussão entre Yukio e o homem mais velho, ela acha Yukio adorável por causa de sua expressão furiosa. Algumas garotas debatem sobre como abordar Yukio, já que tem uma queda por ele. Uma delas admite estar muito nervosa para falar com ele. A outra garota a incentiva, garantindo que ela é capaz. Encorajada, a garota que está apaixonada por Yukio se aproxima dele e confessa que o acha muito legal. No entanto, na manhã seguinte ela desaparece, e preocupada pergunta a Junko sobre o seu paradeiro. Junko se aproxima com uma atitude hostil, segurando um balde e uma faca, revelando sua identidade como a namorada de Yukio. No dia dos namorados, Junko entrega 2 caixas a Yukio e pede que ele escolha uma. Yukio escolhe uma delas esperando que seja um presente de chocolate de Junko, mas ao abrir a caixa encontra um dedo ensanguentado. Junko diz que ele escolheu a caixa errada, que contém a raiva da garota que o abordou na noite anterior. Ela revela outra caixa e Yukio a abraça, elogiando-a por sua fofura. Mais tarde naquela noite, quando Yukio está dormindo, Junko se aproxima e senta sobre ele, tentando acordá-lo. Yukio acorda, questionando o que ela está fazendo ali. Ela explica
explica que veio porque ele não respondeu a mais de 500 mensagens que ela lhe enviou. Preocupada, ela pergunta por que ele não respondeu, e ele menciona que sua irmã estava usando o telefone dele. Junko sugere que ele deveria se livrar da irmã, mas Yukio fica em silêncio. Em outra ocasião, Yukio vai até a casa de Junko, e uma garota elogia-o como um bom rapaz. No entanto, Junko fica furiosa ao ver a mãe dela próxima a Yukio, e ordena que ela se afaste. A mãe de Junko pergunta por que ela está com essa aparência assustadora, enquanto Yukio pensa que Junko fica adorável quando está com ciúmes. Num parque, Junko está usando o celular quando um estranho se aproxima, e a chama de querida. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela explica que está olhando uma foto de seu namorado. Ela enfatiza o quanto o ama. O estranho sugere que Yukio deve ser fraco, ao que Junko ameaça que se Yukio falar com outra garota, ela o matará. O estranho fica exausto e parte, considerando a garota que conheceu atraente, mas também um pouco louca. Enquanto fuma um cigarro, Yukio confronta o estranho e pergunta se ele estava conversando com sua namorada. O estranho nega e o chama de nerd. Isso enfurece Yukio, que agarra a camisa do estranho e o pressiona contra a parede, advertindo-o a não falar com Junko novamente. O estranho fica confuso com a situação. O estranho que levou uma surra pergunta como um nerd com óculos pode ser tão forte. Yukio sai dali, e duas garotas se aproximam do estranho, elogiando-o por sua aparência com hematomas. Uma delas pergunta se ele está bem, e a outra sugere que ele pode namorar com elas. Caso contrário, ficarão chateadas. Numa sala de aula, Junko entra e bate a faca na mesa. Ela relata um sonho em que Yukio a traía na noite anterior, e pede uma explicação. Yukio responde mostrando fotos que ele tirou dela pela janela enquanto ela dormia. Emocionada, Junko o abraça apertado enquanto todos os outros observam. Em outro lugar, duas garotas, Aiko e Arie, conversam entre si. Aiko sugere a Arie que olhe para um rapaz no livro, mencionando que ele é muito bonito e legal. Arie concorda e expressa o desejo de ter um namorado como ele. Muitos meses depois, Aiko comenta com Arie que há muitos arruaceiros na escola, e Arie espera que isso seja verdade. Ao entrarem na escola, elas veem dois caras juntos e consideram-nos atraentes. Por fim, Junko está sentada num quarto escuro mexendo no celular. A porta do quarto de Junko é repentinamente batida. Ela convida a pessoa a entrar, e em seguida duas garotas entram, chamando-a de irmã mais velha. Após 5 minutos de confusão, Junko finalmente compreende que as garotas querem ajuda com o namorado delas, que continua a escapar delas. Ela sugere, de brincadeira, que elas poderiam quebrar as pernas dele se ele continuar a fugir. As garotas concordam e elogiam a inteligência da irmã mais velha. Mais tarde, Junko é acompanhada por Yukio e agradece a ele por tê-la ajudado a sair do quarto. Ele promete levá-la para fora sempre que ela quiser. Enquanto conversam, um homem idoso está sentado lendo um jornal e comenta sobre o amor jovem ser bonito. Junko brinca dizendo que esfaqueará qualquer garota que olhar para Yukio, e ele afirma que estrangulará qualquer homem que olhar para ela. O homem idoso, que os observa, fica sem palavras diante de sua demonstração de afeto. Yukio e Junko saem em um encontro, e ambos concordam que foi uma experiência divertida. Entretanto, um estranho começa a segui-los e ri como se estivesse planejando algo ruim. Ele se aproxima deles com uma faca, exigindo dinheiro. Junko pergunta a Yukio o que o homem está pedindo e ele não tem certeza. Junko e Yukio então vão a um festival, onde ela pede para ele ganhar um urso em um jogo. Infelizmente, a máquina falha, mas o operador diz que a máquina está quebrada, então eles acabam com um urso de pelúcia nas mãos. Junko agradece a Yukio, feliz com o presente. Na escola, algumas garotas debatem se devem convidar Junko para sair com elas. Uma delas acha que ela parece muito séria para isso, mas finalmente uma delas a convida para o karaokê. Junko recusa, explicando que está saindo com seu namorado. Enquanto sai com Yukio, ela se sente insegura ao ver outra garota com um rapaz e fica com ciúmes. No final do dia, Junko carrega uma sacola que está vazando sangue, deixando Yukio intrigado. Após passarem um tempo juntos, eles se despedem, prometendo se ver no dia seguinte. Quando Junko pega o transporte público para casa e lê um livro, um desconhecido a aborda, insinuando que seu namorado é fraco e sugerindo que ela fique com um homem de verdade. Mais tarde, a polícia relata que o homem apareceu morto e ensanguentado na mesma área. Enquanto isso, Arie e Aiko tentam chamar a atenção de um rapaz na sala de aula, mas ele as ignora. Um colega sugere que duas garotas secretamente estão olhando para ele, o que as deixa ainda mais confusas sobre por que ele as ignora e acredita que alguém as delatou. Ele ouve quando elas dizem isso, e ele responde que ninguém está pedindo para ignorá-las, portanto, não há motivo para culpá-lo por algo que ele não fez. As meninas ficam empolgadas porque ele finalmente fala com elas e correm em sua direção animadas. Elas perguntam se ele gostaria de sair com elas para cantar no karaokê. O rapaz que estava sendo culpado por dizer a Tati para ignorá-las é conhecido como Johnny. Tati finalmente sai com elas e acha as duas garotas difíceis de lidar, enquanto ele pensa na irmã mais velha delas. Duas dessas garotas o olham com raiva e perguntam se
se ele está pensando em outra garota, e a terceira garota pergunta se ele está traindo-as após ver a raiva delas. Tachi diz a elas que de forma alguma está traindo-as e pede que não o eletrocutem. Junko acorda, se prepara e desce para se sentar com sua família. Sua mãe já está acordada e trabalhando na cozinha. As notícias informam que o recente aumento de assassinatos em Tóquio tem causado um aumento na presença policial. Enquanto as notícias estão ao fundo, Junko diz bom dia para sua mãe. Sua mãe a cumprimenta e diz a ela que seu pai está prestes a ser libertado da prisão. O pai de Junko está na prisão, então ele está olhando um álbum no qual as fotos de suas esposas e filhas estão anexadas. O guarda entra e diz a ele que é hora de partir para casa. O nome do pai de Junko é Ishikawa, e parece que ele está na prisão há muito tempo. Ele agradece ao guarda, cujo nome é Watney. Ishikawa diz a ele que sentirá falta de todos eles, e o guarda teme que ele o machuque, então pede a ele que não o machuque. Junko corre em direção ao pai, dizendo que não gosta das outras crianças. Ishikawa pergunta por quê, e ela diz que são barulhentas, feias e fazem piadas sujas que não são boas. Ela as odeia e não quer ser amiga delas. Seu pai ri e pergunta se ela quer que ele as afaste, e ela diz que não, porque isso é ruim. Na escola, alguns dos garotos estão intimidando Junko, puxando seu cabelo. Ela grita para que a deixem em paz, pois está doendo, mas os garotos estão se divertindo e continuam puxando seu cabelo. Ishikawa chega lá e chama sua filha, ficando com muita raiva dos garotos e os repreendendo. Em seguida, Ishikawa vai encontrar os pais dos garotos e diz a eles que o filho deles parece ter atacado sua filha na escola. O pai fica bravo e pergunta se ele quer dinheiro ou algo do tipo, mas Ishikawa puxa uma faca afiada e diz que na verdade ele tinha planos diferentes. Ele mata todos eles ali e diz ao garoto ao seu lado que não precisa se preocupar, pois não vai matá-lo. As notícias na televisão informam que todos os olhos estão voltados para os tribunais hoje, já que o julgamento do notório assassino em série Kiyoshi Ishikawa será anunciado hoje, com uma sentença de 10 anos de prisão para ele. Uma das garotas se levanta furiosa, dizendo que isso é corrupção, já que apenas 10 anos de prisão não é justo, considerando que ele matou 2 famílias inocentes. A polícia chega à casa de Ishikawa e o algema para levá-lo à prisão. Ishikawa diz à sua filha Junko que não há necessidade de se preocupar, pois ele voltará em breve quando ela estiver no ensino médio. Junko diz a ele que não quer que ele vá. Ishikawa é levado pela polícia, e todos perguntam por que ele fez isso. Quando Junko voltou para casa após a escola, notou que seu pai estava de volta junto com sua irmãzinha. Ishikawa expressou saudades dela e mencionou que fazia 7 anos desde sua última visita, presumindo que ela estava estudando muito. Junko não respondeu e se retirou para o quarto. Enquanto a mãe de Junko e Ishikawa saíam para um encontro, eles se encontraram com o diretor da prisão, que sentia sua falta. Ao mesmo tempo, Yukio estava examinando fotos de Junko e notou que ela parecia triste em algumas delas. Contudo, ao ampliar uma foto, viu a imagem de Ishikawa sorrindo por trás dela. Ishikawa sequestrou Takeo, mas ele não tinha ideia do motivo. Takeo perguntou quem era e o que Ishikawa queria. Ishikawa explicou que suas filhas gêmeas haviam postado nas redes sociais que ele estava saindo com ambas. Ele queria algumas respostas e fez um acordo com Takeo. Ele o liberaria sob a condição de que nunca falasse ou olhasse para sua filha. Ambas as gêmeas, Ari e Akao, confrontaram Takeo e fizeram perguntas sobre seu paradeiro na noite anterior e se ele estava traindo-as, ameaçando machucá-lo se ele estivesse traindo. As 2 garotas estão preocupadas porque Takeo não responde. Uma delas pergunta por que ele não está dizendo nada a elas, e a outra sugere que talvez ele esteja triste. Takeo pede a elas que o deixem sozinho. As garotas, confusas, perguntam o que ele disse, e ele com raiva grita para que o deixem em paz. Diz que sua vida está um caos desde que as conheceu, e o pai delas o ameaçou. As 2 olham para ele chocadas, e Takeo percebe o erro que cometeu ao fazer as filhas de Ishikawa chorarem. Ele teme as consequências. Yukio está dormindo tranquilamente em seu quarto quando alguém bate em sua janela. Ele coloca os óculos para ver quem é e encontra sua namorada, Junko, que veio encontrá-lo a essa hora da noite. Junko pede para ele abrir a janela, senão ela quebrará e entrará. Yukio obedece e a deixa entrar. Os 2 se aconchegam sob um cobertor e Yukio pergunta como ela está. Junko responde que está bem, mas suas pernas doem. Enquanto observam o sangue no laptop, ela comenta que a cena é bonita e Yukio percebe que ela está curtindo o filme. Arie e Ako confrontam seu pai, questionando por que ele ameaçou o namorado delas. Elas o avisam que se ele machucar o namorado, não o perdoarão. Ishikawa responde que são muito jovens para ter namorados e não podem compartilhar um. As garotas reclamam que não é justo, já que compartilham tudo e perguntam por que Junko pode ter
ter um namorado e elas não podem. Ishikawa explica que elas não precisam se preocupar com ele e que não poderão namorar ninguém até ficarem mais velhas. As garotas concordam. Junko volta para casa após encontrar seu namorado Yukio. Seu pai a questiona sobre onde esteve, já que chegou tarde. Junko responde de maneira ríspida, dizendo que não é da conta dele, e Ishikawa pergunta se ela o convidou para o jantar, como havia pedido. No dia seguinte, Junko se dirige à escola para encontrar Yukio de manhã e pergunta se ele irá jantar com sua família. Ele confirma, e ela agradece com carinho por ele estar indo jantar em sua casa. Ishikawa chega em casa de algum lugar e informa sua esposa que está de volta. Os dois se aproximam, e a mãe de Junko pergunta se ele está ansioso para conhecer o namorado de Junko, Yukio. Ishikawa responde animadamente e com um olhar malicioso, diz que mal pode esperar para conhecê-lo. Sua esposa anuncia que fará um jantar delicioso. Yukio chega a tempo para o jantar e todos se sentam para conversar. Ishikawa questiona Yukio sobre seu relacionamento com sua filha, e Yukio responde que a ama mais do que qualquer pessoa no mundo. Ishikawa então pergunta se ele morreria por ela, e Yukio afirma que sim. Junko se irrita, finca a faca na mesa e pede ao pai para se calar. Seu pai tenta amenizar a situação, enquanto todos estão sentados à mesa de jantar. Após o jantar, Ishikawa elogia a refeição e limpa a boca. Ele abraça sua esposa e elogia suas habilidades culinárias. Ishikawa convida Yukio para a cozinha, onde eles conversam sobre o relacionamento. Mais tarde, eles voltam agindo como amigos e Ishikawa elogia Yukio, reconhecendo que ele é um cara legal. Junko se levanta e percebe que as coisas estão indo melhor do que o esperado. Yukio está de partida, e Junko diz a ele que vão se encontrar novamente amanhã. Enquanto ele sai, Ishikawa está escondido atrás da parede, ouvindo a conversa deles. Yukio se despede de Junko e ao caminhar para casa nota alguém o seguindo. Ele logo percebe que é Ishikawa. Yukio comenta que não terminou o que tem entre eles, e Ishikawa aprecia sua percepção. Ele também menciona que suas filhas são a coisa mais importante em sua vida, e questiona se Yukio compreende isso. Yukio, virando-se, pergunta se Ishikawa pretende matá-lo como fez com as famílias daqueles que atormentaram Junko. Ishikawa ri, afirmando o quanto isso é engraçado, quase esquecendo-se dos ninguéms anteriores. Continua rindo e questiona se Yukio acredita que ele tenha parado por aí. Ishikawa declara que já matou centenas, e que o melhor é que ele pode sair quando quiser. Ele desafia Yukio a pensar se ele realmente acha que passou apenas 5 dias preso. Yukio, confuso, pergunta do que ele está falando. Ishikawa afirma que gosta de Yukio e o aceitará, mas não o considera um assassino impulsivo a curto prazo. Ele sugere que sua natureza é muito pior do que isso e o elogia, chamando-o de bom rapaz. Ele parte, expressando a esperança de que Yukio o visite novamente em breve. Yukio fica com raiva, questionando quem é verdadeiramente esse homem. Enquanto isso, em casa, a mãe de Junko pergunta às gêmeas onde o pai foi. Elas respondem que ele saiu para dar uma volta há alguns minutos. A esposa de Ishikawa olha pela janela e pede a Junko que a ajude na cozinha. Quando Ishikawa retorna, Junko está furiosa com ele e atira uma faca. Surpreendentemente, ele não se fere. Ele pede que ela se acalme, observando a faca cravada na parede. Junko exige saber como ele se atreve a ameaçar Yukio e corre atrás dele para matá-lo, devido à sua fúria. Ela pede a seu pai para parar de fugir, mas ele adverte que ela não derrube a casa. A esposa de Ishikawa ri da situação, achando que eles estão agindo como tolos. Na escola, Johnny pergunta a todos se viram Tachi, mas ninguém o viu na escola nos últimos dias e não sabe onde ele está. Johnny está profundamente preocupado com Tachi. Enquanto isso, Tachi acorda em um local desconhecido, com a cabeça latejando. Quando abre a caixa, percebe que está no meio do deserto do Saara e se preocupa com o que fará a seguir. Há alguns anos, em Tóquio, em uma noite fria, ocorreu um assassinato com algumas pessoas presentes na cena do crime. Uma garota comenta que fazia muito tempo desde que houve um assassinato político no Japão e pergunta por que isso aconteceu agora. O homem ao lado dela responde que a vítima estava concorrendo a uma eleição. Ele acrescenta que consegue sentir a corrupção a quilômetros de distância, enquanto a detetive observa a cena do crime. Ishikawa a observa de longe, com um olhar afiado, e a elogia. A detetive, que estava na cena do crime, questiona como ele pode chamar o assassinato de um roubo, uma vez que nada estava faltando no apartamento. Ela se chama Yuno e diz ao homem ao lado dela que não podem simplesmente abandonar o caso quando é evidente que se trata de um assassinato político. O homem afirma que a situação está fora de suas mãos e diz a ela que, se quiser manter seu emprego, terá que deixar o caso no distrito de Ginza, em Tóquio. Mais tarde, a detetive comparece a uma festa e, enquanto bebe, expressa seu desagrado
influenciado por eventos de caridade. Um homem a aborda e agradece por ele ter concordado em comparecer à festa. O homem menciona que faz doações generosas para o departamento da detetive e está feliz por ela ter decidido abandonar o caso. A detetive reconhece o homem como sendo um oponente político. Yuno fica sozinha e tenta aproveitar o evento. Ishikawa se aproxima dela e confirma que ela estava certa sobre o assassinato político. Yuno fica atônita, sem entender como ele tem conhecimento disso, enquanto ele lhe oferece uma bebida. Yuno questiona como ele sabe disso, e ele coloca o dedo sobre seus lábios pedindo que ela fale mais baixo, pois está falando alto demais. Ele se aproxima e revela que tem essa informação porque trabalha para o homem que fez isso. Em seguida, ela o abraça e pergunta se ele estaria disposto a testemunhar contra esse homem, mas ele afirma que não fará diferença, já que ele tem influência sobre a polícia. Yuno murmura uma maldição ao ouvir isso e se dirige ao estacionamento. Ishikawa a segue e a chama pelo nome, perguntando para onde ela está indo. Surpresa, Yuno vira-se e pergunta como ele sabe seu nome, e ele explica que leu seu arquivo, elogiando suas habilidades de investigação. Yuno pede que ele a deixe em paz e declara que pretende retornar à delegacia para reabrir a investigação. Ishikawa adverte que, se ela fizer isso, estará correndo perigo. Ela questiona se investigar novamente o caso pode resultar em sua morte, e ele confirma. Yuno responde que prefere morrer a viver em um mundo onde pessoas corruptas chegam ao cargo de primeiro-ministro por meio de assassinatos. Ela começa a se afastar, mas Ishikawa a segue, segurando uma seringa em suas mãos. Ele comenta que ela é uma exceção rara por sentir tanta convicção e a sequestra, amarrando-a a uma cadeira. Ao recobrar a consciência, Yuno é saudada por Ishikawa, que informa que alguém veio vê-la. O homem que a acompanhava no evento entra na sala e cumprimenta Yuno. Ele expressa conhecimento de sua intenção de reabrir o caso e provoca sua raiva. O homem pede a Ishikawa que chame a equipe de limpeza após matá-la. Ishikawa concorda e pega uma arma, mas em vez de atirar em Yuno, ele atira no político corrupto. O político insulta Ishikawa, enquanto seu sangue jorra rapidamente. Ishikawa pede desculpas ao político e revela que não deseja mais servir a ele. Ele atira novamente no político. Yuno, confusa, pergunta por que Ishikawa fez isso. Ele responde reiterando as palavras dela sobre recusar-se a viver em um mundo dominado por pessoas corruptas que se tornam primeiros ministros por meio de assassinatos. Ishikawa assegura a Yuno que agora que o político está morto, ele não alcançará o cargo de primeiro-ministro. Ele a convida para jantar, mas ela recusa com raiva. No entanto, eles saem para jantar, e Ishikawa pede sua bebida favorita, Californium, quando o garçom a traz. Ele oferece a Yuno um gole, mas ela permanece em silêncio. Ishikawa não compreende a razão de sua irritação e a chama de Miss Detetive. Ele diz a Yuno que fez o que ela desejava e que ela deveria estar agradecida, pois o político corrupto que ela detestava está morto. Yuno argumenta que Ishikawa deveria ter testemunhado contra o político em vez de matá-lo. Ishikawa pede desculpas e alega que todos, incluindo comissários e juízes, estavam sob seu controle, tornando fácil fazer o caso desaparecer. Yuno pergunta a Ishikawa se ela pode ir embora sem ser morta por ele. Ishikawa afirma que ela é livre para partir. Antes de sair, ele a convida para um novo encontro caso ele decida eliminar mais corruptos. Yuno não responde, mas ele a convence a experimentar o vinho antes de ir embora. Yuno concorda em provar o vinho e acha delicioso. Ela é mãe de Junko. Ishikawa compartilha como conheceu a mãe das gêmeas, mas elas percebem que a história da mãe que conhecem hoje é diferente. Yuno decide que está ficando tarde e instrui as gêmeas a escovarem os dentes para a escola no dia seguinte. Uma das gêmeas questiona o horário e Yuno a repreende. Ishikawa sugere que devem contar o resto da história para as gêmeas, mas Yuno prefere focar na missão por enquanto, limpando sua arma. Junko saiu para encontrar seu namorado Yukio, que a cumprimentou calorosamente quando se encontraram. Junko o convidou para ir à casa dela para assistir a um filme, e ele concordou prontamente. No caminho, eles se depararam com um cartaz que relatava uma série de assassinatos recentes na região, com o número do departamento de polícia para fornecer informações. Junko perguntou se poderia visitar Yukio mais tarde, mas ele explicou que não era um bom momento, o que a deixou um tanto insegura, temendo que ele estivesse vendo outra garota. Ela suspeitava que ele não queria que ela conhecesse sua mãe. Nesse momento, ela começou a pensar que talvez ele estivesse fazendo isso porque a mãe dele não aprovava o relacionamento deles. Junko começou a sentir que a mãe de Yukio era um obstáculo para o amor deles, e chegou a cogitar que a mãe de Yukio precisava sair do caminho para que eles pudessem ser felizes juntos. Quando Yukio voltou para casa após encontrar Junko, ele ficou surpreso ao encontrar a porta de casa aberta, fazendo-o pensar que sua mãe estava lá. Ao abrir a porta, ele de fato a encontrou em casa. A mãe de Yukio estava descontente com o relacionamento deles e tinha queimado todas as fotos e pôsteres de Junko que ele tinha em seu quarto no Japão. Enquanto isso, no aeroporto de Narita, Terminal 1, Tachi finalmente chegou em casa e expressou seu amor pela terra esfregando a cabeça no chão. Um guarda o advertiu para não fazer isso ali. Ishikawa, que estava atrás dele, o recebeu
recebeu calorosamente e perguntou se ele se divertiu em sua viagem. Ao ver Ishikawa, Tachi ficou nervoso e expressou sua preocupação de que teria que enfrentar alguma situação novamente. A mãe de Yukio, por outro lado, estava chateada com as notas baixas dele na escola, mas ele estava mais preocupado em salvar as fotos e pôsteres de Junko que estavam pegando fogo. Quando Junko foi à escola procurar por Yukio, um colega disse que ele estava doente e que a mãe dele havia ligado. Isso a fez ficar ainda mais irritada com a mãe de Yukio. Incapaz de conter sua raiva, Junko decidiu visitar a casa de Yukio para entender por que a mãe dele os mantinha separados. Ela tentou entrar na casa, mas foi surpreendida quando a mãe de Yukio a interceptou, fazendo-a cair. A mãe de Yukio expressou sua desaprovação pelo relacionamento deles e apontou uma arma para Junko, acreditando que ela era uma distração para o estudo de seu filho. A situação se agravou quando a mãe de Yukio Nakamura, que trabalhava para o primeiro-ministro, ameaçou Junko e a proibiu de falar com seu filho novamente. Yukio, por sua vez, foi enviado para algum lugar por sua mãe e trancado em um quarto. Mais tarde, Tachi se reencontrou com seu amigo Johnny e ficou surpreso por não saber o que acontecera com ele. Johnny explicou que disseram a ele que Tachi estava fazendo um estágio em Dubai. Johnny questionou por que Tachi não o informou, e ao passarem por Junko, Tachi a alertou para ter cuidado. No final, a relação entre Tachi e Ishikawa tornou-se mais complexa quando Ishikawa confrontou Tachi sobre seu envolvimento com as filhas de Ishikawa, principalmente Junko. Tachi negou qualquer interesse nelas, o que deixou Ishikawa mais tranquilo. Um dia depois, Tachi acabou na mesma sala de aula que Junko, expressando seu desejo de cuidar dela. Enquanto isso, Junko estava extremamente frustrada com a falta de resposta de Yukio às suas mensagens, e voltou para casa após a escola. Junko voltou para casa e Ishikawa saudou ela, mas Junko estava extremamente irritada. Ela o mandou calar a boca e deixá-la em paz. Ishikawa perguntou se ela queria ficar sozinha e se não estava curiosa sobre o paradeiro de Yukio. Quando Junko soube que Ishikawa sabia onde Yukio estava, ela o ameaçou com uma faca, exigindo saber o que ele sabia. Ishikawa notou o olhar furioso em sua filha e tentou acalmá-la, prometendo ajudá-la e garantindo que faria de tudo para vê-la feliz. Para acalmar Junko, Ishikawa sugeriu que saíssem juntos em busca de Yukio. Enquanto dirigiam, ele mencionou que isso o fazia lembrar dos tempos em que saíam juntos, 10 anos atrás. No entanto, Junko, furiosa, relembrou a Ishikawa que passaram 10 anos desde que ele cometeu um crime terrível, abandonando a família e indo para a prisão. Ishikawa tentou justificar suas ações, afirmando que agiu para proteger Junko e cumprir certos acordos antes de se reabilitar. Ishikawa conduziu Junko até o local onde Yukio estava sendo mantido. Ele pediu a ela que considerasse isso um gesto de boas-vindas. Confusa, Junko quis saber o motivo dessa ação de seu pai. Ela chegou a ameaçar matar todos e ser presa, mas Ishikawa estava determinado a impedi-la. Explicou que um amigo desativou as câmeras de segurança e estava monitorando a situação de longe. Ao entrar no prédio, Junko ameaçou a recepcionista com uma arma, exigindo ser levada ao 6º andar. Os guardas tentaram impedi-la e um deles perdeu a vida. O único sobrevivente informou a Junko onde Yukio estava. Enquanto isso, Ishikawa observava de longe com seu rifle de precisão. Com precisão, Ishikawa eliminou os guardas, seguindo seu método do passado. O guarda sobrevivente levou Junko até Yukio. Quando se reencontraram, emocionados, Yukio expressou o quanto sentiu falta dela, e Junko o consolou, garantindo que tudo ficaria bem. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado quando o guarda apontou uma arma para Junko, acreditando que estavam fora do alcance do atirador. Yukio ficou furioso, foi até o guarda, recebeu sua arma e questionou a ousadia do guarda. O guarda pediu a Yukio que não o matasse, e disse que não poderia lhe deixar sair alertando-o sobre as consequências que a mãe de Yukio, a senhora Nakamura, imporia. Yukio concordou em deixá-lo vivo, desde que ele não se movesse. Junko, por sua vez, pediu a Yukio que espancasse o guarda até a morte com as próprias mãos. Yukio espancou o guarda até a morte. Yukio e Junko saíram juntos do prédio. Após sair do prédio, Junko abraçou Yukio e expressou o quanto sentiu falta dele. Ele se desculpou por sua mãe controlar sua vida e prometeu lidar com a situação. Ishikawa os esperava no carro. Enquanto voltavam para casa, ele perguntou se divertiram. Yukio disse que Junko se divertiu muito, mas ela pediu que ele ficasse quieto. A senhora Nakamura, em seu escritório, soube da fuga de seu filho e da garota. Ela decidiu não persegui-los, reconhecendo o verdadeiro amor entre eles. Expressou que, se as notas de seu filho caíssem mais, tomaria medidas drásticas contra Junko por afastá-lo dos estudos. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do resumão dessa obra. O nome do manhwa está fixado nos comentários. Inscrevam-se e, se quiserem continuação dessa obra, a meta é 1000 curtidas e 100 comentários. E obrigado por assistir até aqui e fui!